Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. E em tempos de isolamento social, nós continuamos nossas atividades usando para isso os recursos tecnológicos que nos permitem conversar com especialistas, mesmo à distância, remotamente. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a fisioterapeuta Vera Lúcia Martinez Vieira, ela que coordena o serviço de fisioterapia do campus Luiz de Queiroz, em Piracicaba, especialista em ergonomia e doutora em... O seu doutorado foi em o quê mesmo, Vera? Saúde coletiva. Saúde coletiva. Vera, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Ok, Fabiano. O prazer é nosso e é sempre para mim muito bom poder compartilhar alguma coisa da minha experiência profissional para atender, né, as pessoas que precisam dessas orientações. Obrigado, Vera. Nós vamos falar um pouquinho sobre home office. Todo mundo, inclusive boa parte dos profissionais do campus Luiz de Queiroz, da USP, de forma geral, trabalhando nessa modalidade. Então, é bom a gente entender um pouquinho mais sobre as implicações disso para a nossa saúde. Ninguém melhor para falar do que a Vera. Vera, de onde é que vem essa expressão home office? O que nós compreendemos por home office? Então, o home office, né, o trabalho em casa, ele surgiu na segunda metade do século XX, né, do século passado, com o avanço da globalização e das novas tecnologias. Então, surgindo essa revolução industrial, né, deu origem, então, a esse trabalho à distância, onde as pessoas poderiam executar as suas atividades profissionais em casa, né, fazendo essa comunicação e, obviamente, tem que ter um controle sobre essa comunicação. Então, o trabalho em casa, né, tinha até uma sigla antigamente, chamava SOHO, que era Small Office, Home Office, né? Ela tem como definição isso, uma modalidade de trabalho que se caracteriza pela inserção do trabalho num espaço pequeno, sem muitas características de uma empresa, né? E destinado somente às atividades profissionais dentro da residência, que não é muito fácil, né? O fato é que, com o passar dos anos, né, os arquitetos, os engenheiros começaram a projetar as casas já com esse ambiente, né, formulado, né? Então, muitas casas já têm escritório com o aparato que é necessário para você ter o seu notebook ou o seu desktop e tudo mais. E surgiu, juntamente com isso, então, a ergonomia, que fala um pouco desse trabalho em casa. Porque a ergonomia, ela tem várias vertentes, né, historicamente, mas é lógico que ela tem que ser atualizada de acordo com as necessidades tecnológicas e tudo aquilo que vai surgindo no mundo do trabalho. Tá? Uhum. Então, é isso. Agora, Vera, a gente vê muito isso, né, uma questão cultural. Em outros países, a questão de ter um espaço separado em casa para um escritório, para desenvolvimento de alguma atividade profissional, parece ser mais comum do que aqui. Aqui é meio raro encontrar isso, até pela característica dos imóveis, né? E quem não tem esse espaço planejado, quem não tem esse espaço, né, montado para o trabalho em casa e agora se viu obrigado a ter que desenvolver essa atividade, né? Como é que deve proceder, que cuidados deve ter, como é que isso funciona? Então, na verdade, a gente precisa usar muito da criatividade, né, dentro de casa para poder fazer o trabalho que é necessário produzir, né? E aí eu vou, então, tentar, dentro das observações que a gente vai fazer ergonômicas, eu tentei fazer um resumo das dicas mais importantes. Então, a primeira coisa, eu acho, é um planejamento. Tem que se planejar.
sabe? Bom, eu vou fazer esse trabalho em casa, então como que eu vou me organizar? Não adianta pegar o notebook e colocar no meio da cozinha junto com o trabalho doméstico. Você tem que pensar que se você está fazendo uma atividade profissional em casa, você tem que estabelecer alguns critérios para que isso aconteça, porque as demandas da casa, elas podem se misturar com a atividade que você tem que fazer. Então, planejar é importante. Como começa esse planejamento? Primeira coisa, o ambiente. Você tem que escolher um ambiente onde você pode isolar esse ambiente o máximo possível. Às vezes, você não tem um escritório, uma sala específica na sua casa, mas tem que escolher um ambiente para você colocar tudo aquilo que você vai usar no seu trabalho. Notebook, alguma coisa que você vai escrever, alguma fonte que você vai usar, né? Então, tem que ser o mais isolado possível, tá? Mesmo que você não tenha um ambiente que isole totalmente. Outra coisa, outra dica importante, duração e horário. Quanto tempo e que período você vai fazer essa atividade profissional? Então, aí, por exemplo, período da manhã eu vou fazer esse trabalho das 7 às 9 da manhã, ou das 9 às 11, depende de qual o seu esquema. E quanto tempo vai durar? 2 horas, 3 horas, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde. Então, planejar a duração e o horário. Isso evita de você ficar pensando em outras demandas, né? Principalmente quem faz trabalho doméstico, ainda mais agora que a gente está dispensando as pessoas para não ter muita gente em casa e tal. Se a gente não se planejar, né, para fazer a atividade profissional e as demandas do trabalho doméstico, fica confuso. E tem até cobranças, né, muitas vezes, né, não fez isso, não fez aquilo, não lavou lá, não, né? Então é importante planejar o ambiente, planejar a duração e horário. Outra coisa que é importante planejar são as pausas. Depende de quanto tempo você vai executar esse trabalho. Vamos dizer, se você ficar mais de 1 hora sentado numa atividade mental intensa, é muito cansativo isso. Em todos os aspectos, tanto no aspecto mental como no físico. Você está digitando muito, usando muito o mouse, e ficar numa postura que muitas vezes você não tem a cadeira adequada, a altura da mesa adequada. Isso pode causar alguma dor física. Além da atividade mental, né? Que fica muito pesado. Quando você está numa atividade mental intensa, são reações bioquímicas que ocorrem no seu cérebro. E a maior parte do produto dessas reações é energia. Energia que vai no seu corpo. Ela tem que ser dissipada de alguma forma, né? Então, as pausas é muito importante, tá? Se você vai executar um trabalho que você se planejou por 3 horas, você tem que fazer pelo menos 3 pausas de 8 a 10 minutos, tá? Isso é bem conhecido, na verdade, né? Essa questão das pausas, né? E para o trabalho em casa, vale a mesma coisa como se você estivesse em casa. Os outros aspectos se refere à postura, ao posto de trabalho. Como é que é o seu comportamento postural nesse posto de trabalho totalmente feito, né, improvisado? Bom, em termos de cadeira, se você não tem cadeira, uma cadeira de escritório, né, muitas vezes a gente não tem em casa, você tem que usar uma cadeira normal. Essa cadeira normal, ela deve ter um encosto e deve ter uma altura em que você coloque os seus pés no chão. Importante isso. O pé não deve ficar pendurado ou apoiado embaixo, né, do assento, sabe? Aquelas posturas. Sim. Às vezes, isso demonstra que seu corpo está cansado. Precisa mudar de posição. O nosso corpo é muito inteligente, na verdade. Ele mostra para você o que você deve fazer. Muitas vezes a gente não ouve, não sente, né? Isso.
Então, a mesa pode ser uma mesa de cozinha, pode ser uma mesa mesmo de escritório, uma altura que dê para você colocar toda a sua perna para baixo, para trazer a mesa bem perto, a cadeira bem perto da mesa. Os pés apoiados, o encosto na região lombar, apoio dos membros superiores na mesa, pode ser até o cotovelo, esse apoio, e uma tela que fique do seu olho de 55 a 60 centímetros da tela, tá? Essa é uma coisa que eu tenho falado muito lá para os meus pacientes e para as minhas visitas ergonômicas que eu faço lá na Exalc, que assim que a gente voltar, a gente está com um projeto lá para fazer as visitas ergonômicas, né? Vai ser muito Especialmente na parte... necessário. Vai ser muito necessário, eu acredito, para corrigir Então, muita vai coisa. fazer, Fabiano, uma oficina, na verdade, sabe? É um programa que tem lá no campus que chama Ação em Saúde, que chamava-se Reabilitação Profissional antigamente, aí entrou o Renove e a gente também renovou o nome do programa, né? Mas uma coisa que eu tenho falado muito com meus pacientes, essa questão da altura da tela, é as pessoas que usam óculos bifocal. A gente tem tido uma experiência lá das pessoas que usam óculos bifocal, né, aquele que enxerga de perto e de longe na mesma lente. E geralmente aquilo que você enxerga mais de perto está na parte mais inferior da lente. Então a pessoa muitas vezes tem que fazer isso. Quando ela faz isso para encostar ou ver melhor a tela, você percebe que você está forçando um pouco a coluna cervical. Então, o que acontece? A postura correta é essa. Dá para ver o movimento que eu faço? Olha, isso. É um pequeno movimento. Essa é a postura normal, fisiológica da sua coluna cervical. O queixo tem que ficar mais ou menos a 90 graus do pescoço, né? Quando esse ângulo aumenta, você contrai toda a musculatura cervical. Isso tem provocado muitos problemas de cervicalgia, né? Dor na região do pescoço, e muitas vezes, quando essa tensão é muito intensa e durante muito tempo, começa a dar problema nos ombros também, porque toda a musculatura que está na região cervical, ela também se insere nos ombros. Então, aí começa a ter problema no ombro, dores nos ombros. E aí a coisa vai progredindo, vai para os cotovelos, os punhos, né? Então, é muito importante essa postura do pescoço. Eu quero chamar bastante atenção para esse problema da como dirigir, né? Como mostrar a postura do pescoço, tá? Isso para quem usa bifocal. O que eu tenho recomendado, até quando a doutora Creuza era oftalmo lá da Exalc, a gente e isso, né? Eu dizia para ela que era importante as pessoas terem um óculos específico para trabalhar no computador, principalmente as pessoas que trabalham, um instrumento de trabalho, né? Muito importante o computador. Eu, por exemplo, tenho um óculos que é específico para isso, né? Não é bifocal, só com a distância correta, né? Para o uso do computador. Essa figura é uma figura clássica, uma figura assim muito estática demais, né? Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho, né? Então, aqui eu estava falando da cadeira. Olha, você percebe? Dá para acompanhar meu cursor? Sim. Então, olha, aqui é exatamente essa cadeira, é uma cadeira de escritório. Mas uma cadeira normal, ela tem que ter esse apoio aqui. Não necessariamente ela precisa ser até lá em cima, tá vendo? Essa é a região toracolombar, que a gente chama. Ela tem que estar apoiada, principalmente se você vai ficar muito tempo sentado, tá? Aí, olha, os pés têm que estar apoiados. Aqui tem um apoio para pés, né, com uma angulação de 30 graus, que é um ângulo importante para a região do tornozelo, mas pode ser apoiado no chão também, tá? Ok. Aqui, dúvida? Não? Não dúvida, Fabiano? Não, sem dúvida. Aqui é a postura do
da região cervical, olha, tá vendo? Tá obedecendo 90 graus. Então, olha, o olho começa aonde começa a tela. Okay? Parte superior. Isso, então você tem que olhar a tela toda sem mexer a cabeça, sem precisar abaixar ou levantar a cabeça. E olha, é um campo de visão total da tela. Ok? Essa distância é uma distância que eu falei, de 55 a 60 centímetros. A questão dos pontos aqui da região cervical e membros superiores, né? Você vê aqui, como eu falei, é uma foto bem estática e bem não se move, né? Então fica difícil da gente falar. Mas olha, tem 90 graus, existe um apoio pequeno da região do punho e um pouco dos antebraços, né? Tudo a 90 graus. Essa é a posição fisiológica dessas articulações. Falando em cinesiologia, nós temos também as articulações, a posição de repouso das articulações. Essa posição de repouso, ela é melhor para quem vai passar bastante tempo no computador. Essa posição de repouso, ela faz uma leve abdução, ela abre um pouco o braço, o cotovelo e o punho. Então, aqui nós teríamos, cadê meu professor? A gente teria que mais para frente apoiar toda essa região do cotovelo, do antebraço, aqui na mesa, abrir, certo? E fazer o punho fazer um movimento lunar, voltado para o dedo polegar, né? Então o punho fica tudo redondo, aqui fica redondinho, né? O punho fica tudo redondo. Então essa é a posição fisiológica e essa que eu falei, que eu não achei em nenhuma tela, vou ter que fabricar uma slide para poder mostrar essa posição, que é a posição de repouso, que é a melhor posição realmente para quem trabalha muito tempo no computador. Então, isso nós vamos falar lá naquelas oficinas que provavelmente a gente vai ter esse ano ainda. Mas aqui tem algumas dicas importantes, deu para ver, né? A questão do apoio do pé, chácara cinética, o apoio aqui, a questão do campo visual, tá? E tanto faz um notebook como um desktop, né? Aqui é uma tela, então vocês viram que... E se for um notebook tem aqueles, eu tenho aqui, aqueles apoios que levantam mais ou abaixo, você vai colocar na posição. Voltando, então, a gente vai falar agora dos aspectos psicossociais. De uma forma bem superficial, né? Obviamente, mas umas dicas interessantes que podem facilitar o trabalho das pessoas. Essa questão do isolamento, como eu falei lá, olha, tem que escolher um ambiente onde você fica isolado, né? Esse isolamento, ele provoca reações. A gente já está sentindo isso no próprio confinamento, mesmo estando com as pessoas da família e tal, dentro de casa. O isolamento individual, ele provoca reações tipo ansiedade, até essa desmotivação que a gente fica, né? Não sabe como que as coisas vão acontecer. Então, tomar cuidado, prestar atenção nisso. Aprender a lidar com essa coisa, sabe? O que está acontecendo? Olha, estou me sentindo meio cansado, meio chateado, viu? Sai, vai procurar coisas que te dão prazer, sabe? Não tanto na comida, hein? Esse é o problema. E que possam realmente, né, você possa compartilhar com outras pessoas o que você está sentindo, falando, fazendo atividades mais manuais, né? Isso ajuda a manter esse equilíbrio. Então, tomar muito cuidado com isso. Não sou psicóloga, mas a gente tem ouvido, sabe, né, que a depressão, não a depressão patologia, mas a depressão no momento, né, específico, quer dizer, aquela falta de motivação, aquela um pouco de fadiga, né, que a gente sente, quando você começar a sentir isso, para um pouquinho, replaneja um pouquinho aquilo que você está fazendo
para você não entrar totalmente na depressão ou começar a ter crises de ansiedade, que está sendo muito comum. Eu tenho lido algumas coisas sobre isso, pessoas que estão tendo crise de ansiedade. De pânico também, né? Isso, de pânico, exatamente. E aí se confunde com os sintomas, né, que as pessoas falam da Covid, porque a crise de ansiedade e pânico dá muita falta de ar, a pessoa já pensa que está com problema. Aí vira uma bola de neve. Começou a sentir isso, olha, faz alguma coisa que você curte fazer. Isso é importante, tá? Equilíbrio na relação familiar. Que é uma coisa difícil, né? Procurar entender o papel de cada um nesse momento. Cada um tem o seu papel, mas esse é um momento especial, diferente, né? Então, essas relações, muito importantes. E isso faz parte da organização do trabalho. Você não vai poder produzir legal, né, o que você está fazendo se você não se organizar nesse sentido psicossocial dentro da sua casa. Né? O psicossocial é uma coisa muito abrangente em todas as áreas, mas agora está confinado. Então, é preciso se equilibrar, planejar e organizar como vai ficar a sua vida na relação com a sua família. Eu preciso trabalhar, mas eu também preciso ajudar nas demandas da casa. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Quem vai fazer almoço? Entendeu? Essa é uma questão de organização que entra agora numa situação um pouco diferenciada, que não é só no trabalho, mas ela se estende pela casa toda, né? E pensar nessa infraestrutura que você tem que fazer, essas adaptações, né? Usar a criatividade lá, como eu falei, né? Importante isso. Isso fica muito... a hora que você consegue uma coisa legal, você se adaptou, é muito gratificante. Isso é uma coisa que vai te dar prazer, você vai conseguir fazer um trabalho até melhor, mais eficaz, né? Dentre esses aspectos, a gente lembra também da questão da saúde, tá? Da saúde do corpo, né? O ano passado, principalmente, eu fiz muitas palestras falando da questão da saúde do corpo, não só aí no campus, nosso campus, né, Luiz de Queiroz, como em todos os campos da USP, na implantação daquele programa Renova. Né? O programa Renova é um programa muito importante, espero que a gente consiga implantar totalmente no nosso campus. Eu que coordeno também implantar esse programa. E a gente falou muito dos cuidados da saúde. E eu gostaria de dar umas dicas assim muito breves. Legal. Né? Pode ser? Claro. Então, quando eu falo da saúde, né, cuidados da saúde, eu lembro de alguns aspectos importantes. O primeiro deles é a questão da alimentação. Vou entrar em detalhes aqui porque eu não sou nutricionista. Mas, senso comum, todo mundo sabe como que é uma boa alimentação, não é verdade? Muitas vezes a gente tem que procurar uma orientação nutricional quando existe alguma coisa muito específica para você trabalhar, que é uma glicemia alta, gordura alta, então aí precisa de alguma coisa mais específica. Mas, via de regra, todo mundo sabe que tem que comer bastante alimentos coloridos, né, verduras, frutas, tomar bastante líquido, né, se alimentar mais na parte da manhã do que da noite, né. Então agora, em casa, né, a gente está cozinhando em casa, eu pelo menos estou cozinhando bastante aqui em casa, e a gente pode repensar um pouquinho, né, e deixar isso para a gente poder prosseguir. Outro segundo aspecto importante é a questão do sono. Dormir bem é importante. A quantidade de sono, ela varia de pessoa para pessoa, de acordo com a idade, com as características psicológicas da pessoa, aquelas mais agitadas, as mais calmas, né? Então, o importante é você descobrir quantas horas de sono você precisa para ficar bem, né? Geralmente é entre 6 a 8 horas de sono. Dormir bem, confortável, ambiente arejado, procurar à noite atividades mais calmas, né?
Não ficar assistindo Os Vingadores à noite, por exemplo, né? Que aí agita mais. O terceiro aspecto é lidar com o estresse. Isso não é muito fácil, né? Mas eu acho que a gente consegue lidar com o estresse quando você consegue se autoconhecer. O que quer dizer isso? É você saber a fonte do seu estresse. O que é aquilo que te incomoda, que te deixa bravo. E aprender a lidar com isso. O estresse, ele não é só ruim, ele tem um estresse bom, que é aquele também que te deixa ativo para fazer as coisas. Mas esse estresse que eu estou falando é esse estresse que te incomoda, que te leva e que é o caminho para a ansiedade, para o pânico, etc. Tá? Então, isso eu falo bastante quando eu faço palestra, é um assunto bastante profundo. Mas a dica que eu dou é você entender, porque essa relação que a gente está tendo agora nesse ambiente de confinamento com a família, que a gente percebe o estresse que acontece, né? Aí você tem que parar. Desafiador é. É muito desafiador. Parar, pensar em você, pensar no outro, vamos ver como é que a gente chega num termo aqui comum. Isso eu faço, se você faz, eu fico bravo com isso. É lidar com o estresse. Aquilo que você não pode mudar imediatamente, você tem que lidar, aprender a lidar. A terceira coisa é atividade física. Como a gente não está podendo, né, fazer a nossa atividade que fazíamos regularmente, para quem fazia, né, quem está confinado em casa, fazendo home office, que você fica, às vezes, 2, 3 horas, né, em períodos diferentes, fazer uma atividade para mexer as articulações, mexer o movimento, aumentar o movimento dos líquidos do corpo, né, das energias do corpo, desestressar as articulações, né? Para isso que eu fiz um vídeo bem caseiro, espero que vocês aproveitem. São movimentos bem simples. E eu quis motivar essa questão de estar em casa, né? Fiz junto com a minha netinha de 5 anos. Ela gosta muito de fazer exercícios, né? Então ela fez junto comigo. Tchum, 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 tchum. Vai comigo! Vai comigo! Agora vamos parar e mexer os braços lá embaixo. Isso, e remando, 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 remando. Aí, cruzou. Tá bonito. Cruzou. Cruza tudo aí. Cruzou, cruzou. Agora, stretch lá em cima. Mais uma vez. Soltou o ar. Mais uma Bem, vez. bonito. Agora abaixou, Cici. Estica, estica, estica. Boa. Estica, estica, estica. Estica, estica, estica. Que alta. Estica. Que comprida. Agora aqui atrás, gira. Ó. Estica lá atrás. Ó. De frente de novo. Subiu e desceu. Outra vez. Subiu. Desceu. Abriu atrás. Subiu. Opa, até eu que estou fazendo isso. Aí. Mais um pouquinho. Vai, vovó! Vamos! Ele aqui. Isso! Trocou de mão. Aí. Agora, ó. Fecha a mão. Vamos fazer assim, ó. Essa mão puxa essa. Agora a outra. Fechou. Aqui, ó. Ok? Outra vez mais um pouquinho aqui. Isso. Agora a cabeça, ó. Pra baixo. Pra cima. De lado, Cici. Isso, mais uma vez. Isso, solta. Solta, 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 solta. Deixa o joelho meio dobradinho, ó. Dobra.
Deixa o pé bem fixo no chão. E a última coisa que eu acho muito importante, eu lido muito sobre isso, é tomar sol. Tomar sol, importante para ativar a vitamina D no nosso corpo, né? Que, na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, sabe? A vitamina D, ela é um hormônio importantíssimo, que ajuda muito no sistema imunológico. Então, tome sol, gente. Você está em casa, olha, está fazendo uns dias lindos, maravilhosos de sol. Então, essa é a última dica aí que eu estou dando. Espero que, quando a gente retorne diferente, com mais motivação, né? Pensando que a gente está superando toda essa pandemia, que o nosso corpo vai estar bem, forte, para a gente recomeçar. É isso. Legal, Vera. Agora, Vera, para a gente encerrar, deixa eu te fazer uma última pergunta que acho que é muito importante. Como a gente está dentro de casa, em boa parte do tempo, por conta dessa realidade, esses cuidados não são só para a realidade do home office, só durante o período que o cara está ali no escritório mesmo que improvisado. Quer dizer, quando fica atirado no sofá, como vai a posição para dormir, tudo isso também faz parte, né, desse conjunto integrado de preocupações com a saúde dentro desse contexto, né? Com certeza, Fabiana. Eu não quis me alongar muito nessa questão, mas com certeza, essa questão do sofá, eu recomendo muito para as pessoas que têm lombalgia, principalmente, quando for assistir um filme, alguma coisa, alguma série e tal, esteja deitado, sabe? Não no quarto. Televisão no quarto não é recomendável. Mas tem um local onde você tem a televisão. E deita no chão mesmo. Deixa a televisão bem em frente para você não ficar deitado no sofá, né, olhando de lado. Ficar a televisão bem em frente, você deita. Evitar aquelas posturas de sofá, né? Se não tiver outro jeito, coloca uma almofada na região. Lembra o slide que eu mostrei, né? Aquela região tóraco-lombar tem que ser bem apoiada, né? E a postura de dormir é uma postura importantíssima também. Sempre de lado. A postura proibida de dormir é a proibida de barriga para baixo. Sabe? Aquela que você ainda põe os dois braços assim, ó. E muita gente, não consigo mudar essa postura, porque é um hábito. Olha, um hábito pode ser mudado, não é fácil. Mas você tem que se propor a mudar. A melhor posição é de lado. De barriga para cima não é proibido, mas a melhor é lado. Com o travesseiro, que preenche esse espaço entre ombro e cabeça, né? Ou a perna pode dobrar uma, dobrar as duas, tanto faz. Bem lateralizado. Um colchão bom, né? Colchão firme, não precisa ser um colchão duro. Né? As pessoas me perguntam muito, mas como tem que ser um colchão ortopédico? Sim, um ortopédico firme e macio. Sabe? Mas a gente pode falar mais sobre isso nas oficinas lá, tá? Eu vou me colocar. Legal. Tá bom? Já fica o convite, né, para todo mundo participar das oficinas quando nós voltarmos às atividades. Legal. Então, agradeço mais uma vez Vera Lúcia Martinez Vieira, nossa coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Campus Luiz de Queiroz. Obrigado, Vera, por atender o nosso convite para participar do Estação Exalc. Estou à disposição. Eu que agradeço o convite, tá bom? Tá, joia. Agradeço também a você que nos acompanha nessa e em outras atividades da Divisão de Comunicação. Lembrando, a sua opinião é sempre muito importante para nós. Envie suas críticas, dúvidas, sugestões e comentários, porque elas contribuem muito com o nosso trabalho. Nós estamos nas principais redes sociais. Um abraço e até a próxima edição do Estação Exalc. Tchau!